Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nesta manhã, deste dia, estarmos aqui. Dou graças a Deus pela vida, dou graças a Deus pela saúde, dou graças a Deus porque eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É uma alegria estar aqui nesta manhã. E eu quero nesta oportunidade, como disse aos irmãos, que o nosso vídeo anterior a este foi o vídeo final das nossas respostas às perguntas dos irmãos a respeito do irmão Joel Dilton. Que deste para frente estarei aqui pregando alguns comentários relacionado à palavra de Deus. Como disse, se houver algum ato de ataque, de desabafo sobre o altar da nossa igreja de Vila Brasilândia 1, contra o irmão Joel Dilton, ou contra quem quer que seja, trarei para aqui e aqui estarei publicando. Mas até então, queremos deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus. Convido-vos a meditar comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. No capítulo de número 2, o versículo de número 7, o versículo de número 15, 16 e 17, e depois estaremos lendo no capítulo 3, no versículo de número 10 em diante. Diz-nos assim o versículo 15, 16 e 17 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 10 a seguir. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher:
por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Glória a Deus. Amém? Queridos, nós vemos o plano de Deus para o homem, para a humanidade. Contudo, esse plano de Deus foi interrompido pela desobediência do homem. Alguém pode perguntar se Deus não já sabia de todo esse processo a vir a acontecer. Sim, de fato Deus sabia. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Nada foge do seu conhecimento. Ninguém, nada pega Deus de surpresa. Não foi uma surpresa para Deus o que o homem veio a fazer, de maneira nenhuma. Mas alguém também poderá perguntar que, se Deus, sabendo disso, não seria uma forma de Deus tentar ao homem? Depende de como você interpreta a palavra tentar. Porque no significado original da palavra tentar quer dizer pôr à prova a alguém. E nesse sentido, Deus colocou o homem à prova, não para Deus saber quem era o homem que ele estava colocando no jardim para cuidar e para lavrar e para guardar, mas para que desse ao homem se conhecer.
Deus planta um jardim. Esse é o cuidado de Deus para com o ser humano. Deus planta o jardim com toda espécie de árvore, de frutos. Porém, a uma dessas árvores, frutíferas, Deus limitou o homem, extensivamente a esposa, de não comer dos seus frutos. É verdade que foi uma maneira de Deus provar a fidelidade do homem a ele. Porque não pode haver criatura moralmente livre sem o livre arbítrio de ir e de vir. E Deus não fez o ser humano para ser uma máquina, para ser alguém controlado, mas sim para ser livre. Por isso Deus colocou no ser humano o livre arbítrio, a capacidade de escolher, a capacidade de decidir por si só onde ir, o que fazer, que decisões tomar. E isso conscientemente, mesmo antecipadamente, sabendo das suas implicações, das suas responsabilidades. E isso é ser livre, é ter a capacidade de ir e de vir, de escolher, de decidir. E assim Deus fez para com Adão. Colocou no jardim com o objetivo, com o intuito de que o casal guardasse o jardim, lavrasse, cuidasse, mas limitando aos frutos da árvore da ciência, do bem e do mal, advertindo categoricamente que não deveriam comer do fruto daquela árvore, e dando a sentença: porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Deus lhe deu uma advertência e em seguida lhe deu a sentença. Ou seja, Adão sabia de que não poderia comer da árvore da ciência, porque no dia em que ele comesse, ele iria morrer. Então Deus o cientizou da responsabilidade que ele teria que assumir se ele viesse a comer do fruto da árvore que Deus o estava proibindo de comer. E como lemos, a serpente, o diabo, apoderando-se da serpente, induziu a mulher com engano
a tomar do fruto e a comer. Mesmo falando para a mulher algumas verdades que Deus sabe que vocês não morrerão, mas que, se dela vocês comer, os vossos olhos abrirão e vocês terão conhecimento do que é bem e do que é mal. É verdade que nesse dizer não houve um desejo de ajudar a mulher, ao homem, mas sim um desejo de desobediência, um desejo de tentar levar o casal a agir com infidelidade para com Deus. Porque quando Deus disse que morreriam, Ele não disse que morreria no seu sentido físico. Ao comer daquela árvore, não cairiam de imediato morto. E nisso o diabo parece que ele conhecia. Porque ele disse: Deus sabe que vocês não morrerão. Dá até a entender de que o diabo estava desmentindo a Deus. Mas não. Na verdade, ele estava dizendo uma verdade. Ele estava dizendo uma verdade. Induzindo então a mulher, e esta por sua vez ao seu marido, a tomar do fruto e comer, e dar também ao seu marido e ele tomar e comer. Que de fato eles comeram e não morreram fisicamente. Mas a morte a qual Deus lhe referia era a morte espiritual. Era o banimento da comunhão com Deus, do estar na presença de Deus. E obviamente essa morte espiritual acarretaria em algumas consequências gravíssimas, irreparáveis, humanamente falando. E foi isso de fato que a morte espiritual trouxe. Porque quando eles comeram do fruto, que lhe abriram os olhos espirituais, o entendimento para as coisas que outrora eles não tinham conhecimento, no fato de estarem nu. Impressionante. Até então, eles não sabiam de que estavam nus. E no momento que você percebe que você está nu, obviamente há uma necessidade de estar vestido.
E de fato aconteceu isso com o casal. Quando perceberam que estava nu, diz a palavra de Deus que eles sentiram vergonha um do outro. Veja que a vergonha é algo que Deus colocou no ser humano. Não é algo adquirido. É algo de Deus no ser humano. O sentimento de vergonha por algo vergonhoso, por algo que venha a ferir ao próximo. Porque a vergonha, quando sentida, ela nos inibe de fazer muitas coisas que nós queremos fazer. E uma delas é andar nu, ou seminu. Quem tem vergonha não anda nu ou seminu. Ele não expõe as partes do seu corpo comprometedora, porque ele tem vergonha. Adão e Eva, quando comeram do fruto, de que eles vieram a morrer espiritualmente da presença de Deus, logo seus olhos para as coisas do mundo lhe foram abertas. E eles então perceberam de que estavam nu. Eles não sabiam o que era estar nu, o que é estar vestido. Para ele, as suas condições em que eles se encontravam eram natural. Porque eles estavam envoltos pela auréola da glória do Deus poderoso, do Deus soberano. De tal maneira que eles não viam a nudez um do outro como algo vergonhoso, mas como algo natural para se viver. Mas quando comeram do fruto, que o ato de desobediência ao Criador, o ato de desobediência a Deus, foi consumado, originando assim o pecado contra Deus, então eles perderam aquela auréola que lhes envolvia, que lhes vestia, abrindo-lhe então o entendimento para o mundo exterior. Percebendo então a sua nudez, vieram a ter vergonha um do outro, fazendo-se então vestes para si e para a sua esposa. Mas de fato eles não morreram fisicamente. Talvez seja nesse sentido que o diabo lhes induziu, dizendo que Deus sabe que vocês não morrerão, mas que serão conhecedores do bem e do mal. E entrou no coração da mulher, no coração do homem, esse desejo de conhecer o mal. Porque até então eles só conheciam o bem. Mas houve o desejo de conhecer o que era o mal. E lamentavelmente, para a sua desgraça e para a desgraça de toda a humanidade e da terra. Quando eles comeram, que abriu-lhes os olhos e compreenderam o seu estado de nudez,
e envergonhando e cozendo para si vestes, que na viração do dia, Deus veio ter com eles para o diálogo do fim do dia, talvez para ouvi-los, para comungar com eles, não que Deus não soubesse, não que Deus não conhecesse como foi o dia, mas porque isso agrada a Deus. Ouvir da boca da sua criatura a sua necessidade, as suas palavras. É Deus interagindo com a sua criação, tendo o prazer de interagir com o homem que Ele o criou. Então, na viração do dia, à tardezinha, Deus vinha para conversar com Adão e com Eva. Quando ouviram a voz de Deus o chamando, eles se esconderam, porque viram que estava nu. É um outro caso interessante que nos chama a atenção. Porque mesmo eles tendo cozido para si roupas, ao perceber no ato do pecado de que estavam nu, mesmo Deus o chamando, eles confessam para Deus de que estavam nu. E quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Mas como que eles estavam nu? Se eles tinham cozido roupas, vestes para si. É aí que nos dá a entender que Adão compreendeu de que as roupas que eles cozeram para si ainda não era adequada para estar na presença de Deus, senão aquelas que Deus venha a determinar para que nós nos vestimos para estar na sua presença. Porque o ser humano nem se vestir adequadamente ele sabe. E é o que nós hoje convivemos, é o que nós hoje presenciamos dentro das nossas igrejas, no meio dos nossos crentes. Pessoas que acham que para estar na presença de Deus tem que vestir-se de uma maneira sensual, como que se estivesse apresentando para um homem que lhe fosse desejar, que lhe fosse admirar pela sua sensualidade ou pela sua sexualidade. Quando na realidade não. Para nos apresentar diante de um Deus santo, de um Deus soberano, de um Deus espiritual, cujo exige que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, convém nos vestir adequadamente como Ele assim nos manda. Mas lastimavelmente, hoje em dia, em nossas igrejas, o que nós vemos é um verdadeiro competitismo, é um verdadeiro desfile de moda, numa disputa para ver quem está melhor ou mais bem vestido ou bem vestida dentro das nossas igrejas. E estar vestido hoje é estar de maneira sensual, é vestir-se para mostrar não a sua feminilidade, mas a sua sexualidade. E lamentavelmente dentro das nossas igrejas, no meio daqueles que afirmam ser crente, ser salvo, porém a sua forma de vestir não é adequada conforme o nosso Deus determina. E nisso parece que Adão entendia. Porque mesmo estando vestido, mesmo tendo ele cozido roupa para si e para sua mulher, talvez
não teria agora do que se preocupar com o estar nu ao ouvir a voz de Deus, pois estavam vestidos, tendo que se preocupar agora com o ter pecado ao desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore, da qual ele os tinha advertido e os sentenciado. Mas ele se preocupou também, dando a entender que ele não estava vestido adequadamente. Então, ao afirmar que ouvindo a voz de Deus, vendo que estavam nu, eles se esconderam. E Deus então o indaga: quem te disse, quem te mostrou que tu estava nu? Então vieram as sessões de justificação. Adão disse que foi a mulher, quando a responsabilidade da casa Deus deu a ele, atribuiu ao homem como sacerdote do seu lar, sacerdote da sua casa, cabendo a ele as responsabilidades, os deveres, o cuidado e as implicações que incorreria mas o homem tenta se eximir, atribuindo responsabilidade pelo pecado à sua esposa. Porque Adão poderia recusar. Acredito eu que ele conhecia o fruto. Acredito eu que quando sua esposa Eva chegou com aquele fruto proibido, ele sabia de que árvore era aquele fruto. Acredito eu que era um fruto diferenciado dos demais frutos, de maneira que eles pudessem conhecer, ao estar andando pelo meio do jardim, comendo de tudo quanto é fruto, de tudo quanto é árvore, mas que ao deparar naquela árvore com aqueles frutos, eles conheceriam de que daquela árvore eles não poderiam comer o fruto. Então Adão, ele assumiu as responsabilidades quando a mulher trouxe para ele do fruto. Ele poderia ter recusado comer. Ele poderia ter se negado comer daquele fruto com a sua esposa. Porque ele mesmo diz, ele mesmo afirma que a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu o comi. Então ele assumiu com isso a responsabilidade de que ele não comeu por inocência, mas por uma indução da mulher, por um convencimento da sua esposa. Não sei que artimanha ela utilizou, não sei qual foi o argumento para o convencer de tal maneira que Adão, a quem foi dado a responsabilidade da casa, a responsabilidade de proteger a família, de proteger o lar, veio também a comer do fruto. De maneira que ele diz: tomei e comi. A responsabilidade do lar é do homem, é do marido.
as implicações que implica em qualquer erro, cairá sobre o marido. Deus pedirá conta ao marido. É verdade que Deus sabia de todo o desenrolar daquele processo de desobediência, de pecado, mas Deus queria ouvir da boca de cada um deles seus argumentos, sua autodefesa pessoal, autojustificativa, tentando justificar-se de algo injustificável, porque a sentença foi dada de imediato, após a advertência para que não comesse. A sentença já tinha dado. No dia em que tu comer, tu morre. Então a sentença já tinha sido aplicada de imediato. Então, quando Deus os ouviu, Adão atribuía a responsabilidade de ter comido o fruto à sua esposa. Quando foi as suas mãos que tomaram do fruto da mão da mulher e levou à boca, a mulher, por sua vez, atribui a responsabilidade de ter comido do fruto a uma serpente, personificada no diabo, é verdade, mas cujas mãos foi a da mulher a estender sobre a árvore para tirar da árvore o fruto, levar à boca e comer. Era um fruto desejável, era um fruto de encher as vistas daquele que para ele olhasse e desejoso para se comer. O olho viu, o coração desejou, a mão pegou e o pecado foi consumado. Deus então, sabendo do intento do diabo, da inocência, em parte, da serpente, mas parece até que a serpente também não era tão inocente, porque Deus também a sentenciou. É interessante observar esse detalhe. Então, irmão, as sentenças foram aplicadas. A mulher, a serpente, sobre Adão, e consecutivamente sobre a terra. Mas Deus não foi tolerante. Deus não tratou o pecado como que se ele não existisse. Como acontece hoje nas nossas igrejas e como querem que tratemos o pecado e o pecador com tolerância, sem falar nada dos seus atos contínuos,
pecaminosos, mas que tenhamos misericórdia. É isso que se apela dentro das nossas igrejas. Por pessoas que você olha lá em cima do altar e cujas vidas incorrem nos erros, nas práticas vaidosas, pecaminosas, pelas quais ele estão pedindo misericórdia. Porque hoje misericórdia entende-se por tolerância, quando na verdade não é isso. Misericórdia é uma coisa, tolerância é outra. Misericórdia é isso que Deus teve aqui com Adão, não lhe matando, mas porém não deixou de punir o pecado nem Adão como um pecador, mas Deus os puniu, sendo misericordioso em não os ter matado. Isso é misericórdia. Mas Deus não foi tolerante. Deus os puniu. Deus nunca deixou o pecado, irmão, sem punir. Nunca deixou o pecador sem punir. Até a terra pagou. Até a terra teve suas consequências, que é o que estamos recebendo hoje. Mas que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde de aprender e entender de que todo pecado um dia terá seu juízo. E que passamos a nos dedicar mais à obediência a Deus e à sua palavra, para que venhamos a ser uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.